vamos falar de tudo, mas pouco de comida. Porque a comida é a última coisa que engorda. Olha só, Então, gente. o problema é que a gente começa a emagrecer na cozinha, mas a gente não começa a engordar na cozinha. O estresse, ele causa o diabetes, juntamente com a alimentação errada e com a falta de atividade. Não é só a alimentação. A margarina que foi criada para passar em crina de cavalo. É verdade. Corta então margarina. Pelo amor de... Ai, Becel é boa pro coração, deve ser boa pro cardiologista. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber a Lucy Amorim, que é mestra em nutrição. Bem-vinda, Lucy. Olá, obrigada, prazer é meu. Muito bom receber você aqui. Verdade. E o nosso papo de hoje, né, ele vai ser muito nutritivo. Saudável. Saudável. Afinal, nós precisamos disso, nós precisamos nutrir a carne, o espírito, a alma. Então, nutrição fala muito sobre diversos aspectos. Verdade, e nada melhor, né, do que a Lucy para falar aqui com a gente sobre esse assunto. Estamos muito motivados, né, cara? Muito, é verdade. E acho que eu vou sair daqui até mais mais saudável. mais magrinho. Vamos lá. Nada. Tem um preço a se pagar, né, Lucy? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou Carla Coelho e estamos aqui com Lucy Amorim. Sim, Amorim. Vamos começar então esse assunto aí, alguns assuntos. Né? Claro que não vai ter jeito, toda vez que falar de nutrição, pra mim, fala de Daniel. É verdade. Não tem como não pensar em Daniel, né? Na verdade, assim, eu acho que a respeito de qualquer assunto que nós vamos abordar, sempre vamos ter que procurar ali, né, no livro da vida, né? Verdade, tudo que né? houve, o que há e o que haverá já está ali. É só, basta a gente procurar. Então, realmente, o livro de Daniel, ele me encanta muito, porque Daniel, ele entendeu, através de negar, através de abdicar e através de jejuar, o que a alimentação significa na realidade. Que ela só não significa você alimentar o seu corpo para poder te manter de pé, forte para poder trabalhar, mas sim que você precisa daquilo para tudo, para sua mente, para o seu espírito, né? Sim. É essencial para tudo. Então, Daniel realmente é uma inspiração para mim. Amém. Mas olha só, bom, a gente nós vamos ser, né, aqueles pacientes, mas também aqueles amigos que gostariam de ter um amigo, né, mestre em nutrição para tirar algumas dúvidas, Lucy. Tudo bem. Mas não é? Então, vai aproveitar. Mas para olha essa só, conversa. antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu acho bem interessante conhecer um pouquinho da história, né, sempre do profissional que está aqui. Sim. E eu queria te perguntar, você sempre foi de nutrição? Como é que você entrou nessa área? Como é que foi isso, Lucy? Na realidade, eu fiz gastronomia no Brasil, fiz universidade, né? E me especializei em pâtisserie, que é aquela área da doceria e tudo mais, né? A formiguinha, né? E me encantei por aquilo e tudo. Só que naquele meio do caminho, na verdade, no primeiro ano eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha. Eu comecei a perceber que aquilo ali não era só, aquele alimento não era só para nos dar prazer. Não era só para poder nos manter de pé. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui diferente. Porque, na realidade, Deus já vinha me preparando. Era uma preparação que eu não estava enxergando ainda. Também não estava pronta para enxergar. E naquele meio, estudando a parte de nutrição, porque a gastronomia ela tem uma parte de nutrição muito forte nela. Nós temos que saber tudo a Estudar respeito sobre os alimentos. de cada um. O que ele faz, qual a importância dele, qual o objetivo dele, né? Então, eu me apaixonei por aquilo ali. Terminei a faculdade, fiz alguns jantares, atendia casas de pessoas, assim, consagradas, né, em Belo Horizonte, e atendia empresas, mas aquilo ali estava meio vazio. Né? Entrava o dinheiro, óbvio que era o objetivo, mas aquilo estava vazio. E eu falei com o meu marido, olha, eu acho que eu vou fazer nutrição. Ele falou, não, eu não acredito nisso. Aí nós passamos um período no Brasil, né? E voltamos. E quando voltamos, eu procurei saber como que eu poderia aproveitar a parte da nutrição, porque a parte da gastronomia ela tem nutrição o tempo todo. Nós estamos estudando nutrição. E eu fui descobrir que eu conseguiria usar todas aquelas aulas para poder fazer um mestrado em nutrição. Então, eu fiz um mestrado. Você né? fez aqui em Portugal? Fiz na Espanha, duração de 1 ano e meio, uma ansiedade assim, imensa para poder absorver tudo aquilo, que é tudo muito maravilhoso. Achei pouco e fiz 3 especializações nos Estados Unidos. Legal. A gente já vai conversando, já vai ficando mais saudável. Não se engane, não se engane. Então, assim, e eu fui me envolvendo tanto na área da nutrição que eu não queria fornecer dieta. Eu queria fornecer saúde
e vender emagrecimento, porque o que vende, o que as pessoas compram, né, digamos assim, é o emagrecimento, que é o que todos nós queremos, estar bem com nós mesmos. Mas eu vendo é a saúde. Uau, olha que interessante. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra saúde, né, antes daqui do podcast. A gente estuda, gente, para poder estar aqui, né? E eu achei interessante que saúde também vem do latim e significa salvação. Sim. É como se fosse assim, a saúde nos salva de doenças. Sim. Sim. Olha, quando nós não tínhamos médico antigamente, as doenças eram curadas com jejum. Não havia médico, mal se entendia sobre as plantas e até porque, né, entraram a agricultura entrou depois. Primeiro foi carnívoro. Eu costumo falar mas eu gostaria de ser vegetariana. Eu falo, olha, desculpa, não inventaram o fogo para queimar alface e não inventaram o arco e flecha para poder correr atrás de uma couve-flor. Foi atrás da carne, né? Respeito muito. Tenho também pacientes que são vegetarianos e têm ajudado bastante. Alguns são mais flexíveis porque eles entendem essa importância. Então, o que acontece? Eu falei, eu vou entregar a eles saúde, né? Num contexto total, de corpo, mente, espírito, e eles vão entender que estão emagrecendo. Mas durante o processo eu já vou explicar para eles ali, olha, você veio comprar saúde, mas você percebeu que o seu humor melhorou? Você percebeu que o seu intestino está melhor? Você percebeu que a sua claridade mental está melhor? Olha só. Porque muda tudo. Sim, eu quero até trazer, né? Sei que o Gina também tem algumas perguntas, mas, assim, pra gente startar, eu queria entender qual é essa ligação, então, dessa nossa saúde física no emocional e no espiritual. E vice-versa. Tá, eu vou voltar só um pouquinho atrás, se você me permite, pra gente falar novamente de Daniel. Porque assim, eu me falo de Daniel, eu me arrepio toda. Daniel é um exemplo pra gente em tudo, né? Sim. Daniel, quando ele foi escravizado, né, digamos assim, por Nabucodonosor e os 3 sábios que acompanharam, ele teve aquela sabedoria de que, peraí, eu tenho fome, eu tenho sede, né? Os meus amigos também. Havia lá o Abdinego, que era um pouquinho guloso, só um pouquinho, mas depois ele entendeu que aquilo também não era certo. Ele teve ali o discernimento de dizer, não, nós não vamos usufruir disso aqui, porque são coisas que foram consagradas a falsos deuses, né? Então isso aqui não vai nos fazer bem, nem ao nosso corpo, e nem ao nosso espírito. Exatamente. Uau. E ele poderia ter se deleitado ali naquele banquete que se diz o tempo todo que estava perfumado e eles com muita fome. Vão ser delícias assim que a gente não poderia nem imaginar. Exato. No vinho, na cerveja babilônica, que foi onde que surgiu, que dizem que era uma das melhores cervejas que havia. Então ele teve o discernimento de dizer não, correndo o risco de morte. Sim. Recusar o grande rei, né? Correndo o risco de morte. Então, quer dizer, se o Daniel ele teve assim a coragem, o discernimento, a sabedoria de falar, não, eu tenho fome, mas isso eu não como, eu tenho sede, mas isso eu não bebo, porque eu não vou sujar a minha casa, a casa de Deus, que é o templo do Senhor. Uau. Olha só, né? O primeiro entendimento aqui é entender então que o nosso corpo é esse templo do Espírito Santo, né? E que eu preciso ter cuidado com essa casa. Isto. E outra coisa, que Primeiro Daniel, ele pensava no corpo, mas também pensava no espírito. O tempo todo. O tempo todo. O que acontecia com ele, né? Que é uma pergunta que vai surgir aqui também. Daniel, já vou começar essa pergunta. Daniel ele pediu um teste de 10 dias, não foi isso? Sim, foi. Ele falou, porque, na verdade, quando eu li aqui na Bíblia, estava dizendo que não só ele estava correndo risco, Sim. mas o eunuco, o chefe dos eunucos, Sim. e o eunuco que foi entregar comida para ele. Exatamente. Então, ele queria tanto rejeitar os manjares, Sim. que ele falou com 2 pessoas e esses 2 acataram, ou seja, tinha 3 pessoas ali correndo risco de morte. É verdade. Só ele. Não Aí era o que só ele. aconteceu? Ele ficou uns 10 dias, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, a gente vai ficar 10 dias. E quando passou 10 dias, a própria Bíblia relata que o semblante deles Era muito mais saudável. Estava melhor. Exato, do que os outros. Isso. Sim. Porque, como eu disse, conforme você vai colocando no seu corpo, aquilo mexe com tudo, por dentro e por fora. Ele não recusou a carne porque a carne é uma coisa que faça mal. Ele recusou a carne porque era uma coisa que era impura. Né? Não é que ela faça mal. Ele optou pelas coisas que não eram oferecidas. E água. Pronto. Então, assim, ele entendeu que eu estando cuidando aqui do meu corpo, Deus vai
enxergar isso e, obviamente, vai estar do nosso lado, você protegido. Só que acontece que tem uma coisa, e isso o Daniel não sabia, porque tudo que ele fazia era pensando no Senhor, que obviamente que é o correto. Só que hoje nós temos a consciência de que o que eu coloco dentro do meu corpo me prejudica de uma forma geral. Me prejudica na minha claridade mental, me prejudica como eu me porto diante das pessoas, me prejudica como eu me enxergo, como eu me respeito. Isso tem a ver com, por exemplo, industrializados, os componentes químicos que tem ali, tudo isso? Tudo isso. Porque eu costumo dizer que romantizaram muito o cérebro, mas na realidade o começo é aqui, né? Tanto a saúde quanto a doença. Várias doenças, se vocês me permitirem, depois eu gostaria de dizer, ela a principal causa, né? Claro que tem a genética, tem todo o ambiente, mas a principal causa é da alimentação. Então, eu já ouvi especialistas dizerem que o primeiro, me corrija se estiver errado, o primeiro cérebro Tá no intestino? Na verdade, a gente diz assim que tudo que você coloca ali no seu intestino, ele vai diretamente atingir o que vai ser o seu dia a dia. Por exemplo, uma pessoa acorda e fala, eu acordo bem, à tarde eu estou mais ou menos e à noite eu já estou arrasada de cansada. Por quê? Porque ela levantou, ela teve um tipo de alimento, não foi um alimento nutritivo. Na hora do almoço, ela novamente não escolheu um alimento nutritivo. À noite ela já está muito cansada. Porque em vez de nutrir o corpo dela, aquele alimento ele está roubando a energia dela. E isso afetaria, inclusive, trazendo para esse campo espiritual. Isso é tão importante que isso afeta até o cumprimento do meu chamado, do meu propósito, por falta de energia, da disposição que eu preciso. Muito, porque causa ansiedade, depressão, causa procrastinação. Se você alimenta de muito carboidrato, muito doce, muita comida industrializada, massas, então o glúten, o açúcar, o glúten e o leite são os 3 piores alimentos que existem na Terra. Ai, não acredito. Você falou de leite, eu sou apaixonada por leite. Se você é apaixonado por leite também, coloca aí nos comentários. E se você já está pensando, meu Deus, vou ter que tirar leite. Eu costumo brincar com as minhas pacientes assim. Nós somos as únicas pessoas que entendemos que temos que tomar um leite de um animal. Quer dizer, o leite ali da vaca é pro bezerro, não é pra gente. Ele não é pra gente. Nós somos os únicos mamíferos Exato, que tomando leite depois de adulto. E que nem é nosso. E que nem é nosso, é um absurdo, né? É verdade. Então, assim, o nosso organismo, ele não está preparado para poder fazer a digestão de toda essa proteína e de toda essa enzima e açúcar que vem no leite. Até porque, pessoal, eu gostaria Seria que vocês... o leite de vaca, desculpa te Seria contar. o leite Existe de outro vaca. tipo de leite? O que faz mais mal é o de vaca, E os outros? em específico. Amêndoa? Não são leites, não são bebidas vegetais, mas sim, para quem é apaixonado com leite, é muito mais válido. Qual? Substituto por quais? Qualquer leite vegetal. Um leite vegetal. Vai Qualquer ter que leite investir vegetal. um pouquinho mais, mas vai. Mas também vai investir mais, mas vai também meio que vinculando daquele gostinho de infância de leite. Porque você vai diminuindo a quantidade. Quase Você que a falou gente agora monta sobre essa coisa do afeto, né? É uma alimentação afetiva ou sentimental. Qual o perigo disso? O leite é mesmo. Porque aquele leitinho, tá gripada, eu vou fazer uma queimadinha. Eu não sei como é que se diz nos outros estados, mas lá queima açúcar e coloca o leite e vira aquele meio que caramelo. Sim. Então aquilo ali, se você tá resfriado, alguma coisa do gênero, aquilo ali alimenta bactérias e os vírus de uma forma absurda. Mesmo. É uma inflamação, é absurda. Então, E você acha que está acalentando o teu filho, está trazendo aquele sentimento. De quentinho, de gostoso, de infância, mas não Aí é. E tem o link daqui com aqui. Imediatamente. O adulto ele cresce e às vezes nos momentos de aflições, né? Como é que ele lembra do afago, da mãe? Na alimentação. Ou do bolinho, né, que era feito. Essa comida tá parecida com a da minha mãe. Sim. Então, assim, esse é outro problema. E geralmente não são pessoas que tiveram aquele vínculo familiar forte. Porque se ela tiver aquele vínculo familiar forte, ela tem outras questões para ela se apegar. A lembranças, a passeios, a locais, a cheiros, a toque. Agora, se a pessoa não teve aquela estrutura familiar, ela se apega à alimentação. Sim. Aqui a gente Olha entra só, agora na gente. teoria geral das memórias, né? Exatamente. Uau, voltar olha aqui só, pra- muita atenção então, a isso, pela né? alimentação Sim. é uma forma, a gente costuma ver, né, falar que pessoas comem muito emoções, pessoas comem emoções. Sim. Como é que funciona isso? Foi exatamente por isso que eu criei esse protocolo. Porque... Qual protocolo? O pessoal ainda não sabe, a gente estava conversando antes. Eu criei um protocolo
que ele se adapta às pessoas, à rotina, né, aos hábitos alimentares, porque você ter que chegar diante de uma pessoa e pegar um papel e falar, vai para sua casa e faça esses 30 dias e volta, não funciona. Isso não cada funciona. um é único, né? Cada um é único, né? E aí eu faço a avaliação a 1h30, depois a consulta são 2 horas e acompanhamento diário, para a pessoa saber que tem alguém ali cuidando dela, porque eu preciso de encontrar a raiz, onde que foi que desencadeou essa compulsão por doce. Tem uma coisa assim muito importante que eu acredito que quem possa estar ouvindo vai se identificar. Geralmente a compulsão por doce, ela vem de abusos infantis. Vários tipos de abusos infantis, não propriamente um específico. Ok? Então, tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma má relação com a comida, geralmente porque houve falta na infância. A falta de alimento, sim, mas a falta de afeto, a falta de acolhimento, a falta de compreensão, né, dos pais, ou às vezes a falta até da presença deles. Hoje em dia as coisas estão mais simples, mas antigamente o pai e a mãe tinham que trabalhar o tempo todo e o filho era ali, criado com um vizinho ou um avô, né? Agora não, agora a gente tem essa possibilidade de ter horário mais flexível. Então eu fiz exatamente esse protocolo, juntamente com o PNL, para descobrir a causa. Qual é a causa? E geralmente qual é o seu gatilho? tem esses gatilhos emocionais que geram esses Eu transtornos. tinha uma crença até agora, né? Vamos ver. Eu quero fazer essa pergunta aqui. Sim. Porque eu já fui em casa de adultos, inclusive idosos, Sim. que até hoje Tem alimentação danoninho, de tem aquela criancinha. alimentação de criança. E na minha mente eu acreditava que essa pessoa ela ainda está muito mergulhada na infância dela. Ou até mesmo na falta, né? Está. Aí Está. como você falou agora que tá ligada à infância, Sim. né? Mas por alguma falta, por alguma coisa, eu não pensava nisso. Por isso que isso está sendo muito esclarecedor para mim. Eu pensava, essa pessoa está muito mergulhada na infância. Aí eu começava a ver a atitude dessa pessoa. Por mais que ela tivesse 50, 60, 70 anos, realmente ela tem muitas atitudes de uma criança. Exatamente, imaturas, né? E desnecessárias ou inconvenientes. Porque o que acontece? Você fica preso àquilo. Enquanto você não libera, aí novamente eu vou no espiritual. Enquanto você não libera, né, aquela pessoa que te feriu. Quando você não for uma pessoa curada, você não consegue estar no seu pleno, não tem como. Não tem como. Então eu vejo pessoas, às vezes líderes, que têm vergonha da infância que teve, da juventude que teve, e para a pessoa curada, ela precisa estar curada. Olha como tá tudo interligado, né? Sim, Você falou, sim. justamente quando você se liberta ali no teu espírito de muitas coisas, no teu emocional Sim, também, sim. a tua alimentação vai ser completamente impactada. A gente falando isso aqui, eu lembrei de uma tia minha que ela tinha 69 anos e ela tinha diabetes. E o meu primo, filho dela, tinha que ficar tirando doce constantemente da bolsa dela. Sim. Isso é uma atitude de quê, né? De imatura. Na verdade, o diabetes, ele causa vício, né? Dependência. O diabético, ele se sente uma pessoa idosa, por mais que ele seja ainda novo, ele se sente uma pessoa idosa, porque aquilo ali vai acabando com tudo, inclusive no cérebro dele mesmo, quando os neurônios vão morrendo. Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa. O que nós temos estudado ultimamente, porque o estudo é constante, o Alzheimer, ele é o diabetes tipo 3. O Alzheimer, por isso que eu gostaria que as pessoas que têm o hábito de consumir doce procurem ajuda. Tem ajuda. E Porque- doce em geral, açúcar, E doce em geral açúcar refinado. carboidrato. Porque eu falo doce, mas é o doce que tem não é só o doce que você coloca no café ou aquele bolo que você come. É o doce que tem no leite, é o que tem no pão, é o que tem na massa, é o doce que tem nas farinhas em geral. Interessante. Né? Nos industrializados. Não é o doce natural. Então, assim. O excesso desse doce, então. Exatamente. Né? O excesso do Luciana. glúten e o excesso do doce causa o diabetes. E o diabetes, infelizmente, tipo 3 é o Alzheimer, porque ele causa o diabetes, ele causa o Alzheimer e ele causa demência. Tudo Olha através do só. diabetes, tudo através da alimentação. Aí algumas me questionam, né? Principalmente as portuguesas, elas são muito... elas querem saber o que elas estão comprando ali. Elas me perguntam, mas eu vim aqui para você me passar uma dieta. Você falou sobre tudo, tem 1h30 que eu tô te ouvindo, você não falou de alimentação em nada. Eu falei, falei. Falamos, você só não ouviu. Aham. Porque às vezes rola isso também, essa sabotagem, né? De eu não querer receber. Demais, negacionismo, tudo. Então é assim,
eu preciso de ouvir a infância, eu preciso de ouvir como que foi a adolescência, como que foi a vida adulta, porque geralmente é ali na infância sim, mas também pode ter sido uma adolescência traumática, né? Pode ter sido também a vida que a pessoa escolheu, né? Ela escolheu estar naquele ambiente, ela escolheu mudar de país, né? Ela escolheu casar com uma certa pessoa, andar com aquele grupo de pessoas. Então, esse ambiente também... Porque tudo, então, influencia, né? Assim, uma excelente profissional, né, como é a doutora Lucy, ela está falando, não vai avaliar só o final da coisa. Não. Precisa se ver todo antes, porque tudo vai estar interligado a esse resultado final. Exatamente. E se não é tratado, então, né, lá atrás, ou no que... a gente está vendo aqui hoje, mas que tem esse fundamento lá atrás, não adianta, porque vai ter que ser impactado justamente no comportamento. Né? Exato. Voar a fundo. Por isso que eu costumo dizer, você emagrece e você aprende a não engordar novamente. Porque como você está com a sua mente bem, você tem consciência do que aconteceu. Mesmo quando chega aquele gatilho, você fala, peraí, né? É só um gatilho, tá tudo bem, eu vou resolver. Então, assim, eu gostaria que as pessoas entendessem que, primeiro, elas têm que saber o que aconteceu para atingir aquele peso. Alguma coisa aconteceu. Ah, mas aconteceu porque eu comi. Ok, mas você comeu por quê? Você comeu suas emoções, você comeu a sua infância, né? O ambiente que você está se propondo. E aí outra questão assim muito importante. Vamos falar de tudo, mas pouco de comida, porque a comida é a última coisa que engorda. Olha só, gente, isso é muito revelador. É a última coisa que engorda. É mais uma fuga. É uma fuga, mas o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que a gente começa a emagrecer na cozinha, mas a gente não começa a engordar na cozinha. Além de toda essa parte que nós temos, né, de questões psicológicas, neurológicas, nós temos outras questões. Se você não dormir, você não emagrece. Olha o poder do sono mais uma vez, né, de dormir bem. Podem anotar a dica, porque geralmente os profissionais não falam. E eu tô aqui para cumprir meu propósito, é para entregar tudo e mais alguma obrigada, coisa. Então vamos lá, fica ligado aí, porque a mestra não vai segurar nada. Olha só, vai abençoar a nossa vida aqui hoje tremendamente. Tem muito isso também, assim, não cortando, não esquece o que você vai falar. Sim. Mas essa questão da vitimização, ou achar que eu não vou precisar pagar um preço para poder chegar a um corpo saudável? Tem a vitimização e negacionismo. São as duas coisas mais difíceis de tirar, mais do que aquele trauma de infância. Uau. Então vamos lá. Muito difícil mesmo. Explica pra gente. Como é que na prática funciona esse negacionismo? O negacionismo é assim, eu tô com diabetes tipo 2, que é alimentação, né? É de estilo de vida, falta de alimentação, falta de atividade física, é um estresse imenso. O estresse, ele causa o diabetes, juntamente com a alimentação errada e com a falta de atividade. Não é só alimentação. É que as pessoas vinculam tudo à alimentação. Sim, tudo bem, mas não é só. Aí o que acontece? A pessoa, ela fala, mas eu tenho que comer toda hora porque eu tenho muita fome por causa do diabetes. Você tem que comer toda hora por causa do diabetes porque você está comendo errado. Você não tem que comer toda hora. Você tem que se nutrir para não sentir fome toda hora e aquela necessidade de estar... Vamos reforçar essa frase? Você tem que se nutrir para não ter que comer errado toda hora. Toda hora. Uau, incrível toda isso. Hora. Ninguém vai comer uma dúzia de ovos. Coloca ali um bolo inteiro, se a pessoa não fica ali toda hora, o dia inteiro, até no final do dia ter acabado. Eu te dou uma dúzia de ovos, no final do dia você não aguenta comer ele. Olha só. Entende? Então aqui verdade. Eu não trabalho com caloria, eu não trabalho com quantidade. Mas, doutor, eu não emagreço. Isso está no vitimismo ainda. Eu não emagreço porque eu como muita quantidade. Falei, coma. Bote um frango lá no prato e como. Que é isso, doutora? Mas eu vim... Vai emagrecer. Mas nós vamos focar em nutrição, em saúde, não em caloria, não em quantidade. Doutor, mas agora eu não posso comer nada que diz é o fast food, né? Eu vou sair, vou fazer o quê? Vai pra churrascaria. É verdade. Desce um boi, desce um porco, desce o que for. Pode comer à vontade. Mas e se for aquela picanha com gordura? Pode também. Aí eu vou ver já individual, por causa do colesterol e tudo. Mas também não é a gordura que causa o colesterol. Olha só, gente, muita gente está tentando emagrecer pelos seus próprios meios, está achando que fechar a boca somente. Salomão fala que na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Não tem como a gente tentar fazer isso sem um especialista. Você assim, é o processo que era para atravessar em 40 dias, como o pessoal do deserto, Sim. vai demorar 40 anos, vai entrar no efeito sanfona, É. vai prejudicar a saúde e sofrendo ainda. Exatamente. Porque tem gente que vai fechar a boca, vai sofrer e não vai conseguir. Depois eu gostaria que você me lembrasse a respeito do efeito sanfona.
Então, esse é o vitimismo. O negacionismo é, eu só não emagreço porque eu tenho tal doença. Eu só não emagreço porque eu tenho uma dificuldade no meu joelho. Eu falei, meu amor, a dificuldade não está no seu joelho, a sua dificuldade está aqui. O seu olha joelho, nós vamos só. curar ele com alimentação anti-inflamatória. De 12 medicações, uma senhora, né? Eu não posso falar porque é da nossa igreja também. Uma senhora está com 2 de o quê? Insulina. Entende? Porque mudou a alimentação, perdeu aquela barriga né, do diabetes, mas até passar pelo vitimismo, Vencer, né? Até, meu Deus, até passar por aquilo, até o negacionismo, geralmente um vem atrás do outro. E por isso da importância de uma profissional, assim, como você tem, né, Lucy, ser especialista em PNL, que é a programação neurolinguística, Sim. que é justamente para gerar essa reprogramação mental do paciente. Com certeza. Transformai-vos, né, pela renovação já da mente. Oh, isso É a mesmo. mente que faz transformação. É verdade. Né? Se você não se alimentar bem, você não tem disposição para sua família, para o seu trabalho, para a sua comunidade, para a Seu sua igreja, chamado. para os seus filhos. Você não tem, assim, com certeza, para o seu chamado, né? Você não tem disposição para você levantar às 3 horas da manhã e botar... Não, você está sempre cansado, sempre mal disposto, sempre irritado, né? Eu costumo dizer que o homem está sempre parecendo, né, que está ali com o nervo à flor da pele e a mulher cutucando. Então, são 2 pessoas completamente em desequilíbrio. Eu trato famílias inteiras. Começa com eu tô querendo ir com a minha filha. Eu falei, venha você. Vamos começar por você. Daí uma semana a gente conversa novamente. Então, no terceiro dia ela tá trazendo. Nossa, eu tô apavorado. Mas, Não assim, fique, aquele eu quero que você pavor, fique não, pavor do encantado. bem. Pra Sabe? mudança. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Mas Exato. antes de libertar, ela machuca. Porque Machuca. até então, Confronta. enquanto você não tá sabendo, mas agora está sendo me dada a oportunidade de melhorar. Exatamente. E a você Não também, só- a gente não só espera a mim, que, né, mas a cada um de você vocês também esteja assim, sendo mexido, né, com tudo isso que está sendo falado. Mas assim, uma vez que eu tenho clareza do que eu preciso fazer. Mas aí, uma coisa é você saber o que tem que fazer. Sim. Mas o que pega muito na questão da vida saudável, né, eu me coloco, a gente se coloca nessa situação também, é o de fato tornar um hábito. O de fato praticar aquilo que a gente já sabe o que precisa fazer. É muito difícil, principalmente se você não tiver uma pessoa do seu lado. Aí o que eu fiz? Pelo WhatsApp, são 28 dias. Pelo WhatsApp eu acompanho diariamente. Tem uns que mandam, não é individual. Legal. Tem pessoa que manda uma carinha, tem uma pessoa que manda um bom dia, tem pessoa que não manda nada, só manda, mas ela tem que me Acompanhar o mandar progresso. do café da manhã até pequeno almoço, né? Até o jantar. Então, Porque ela se sente naquela obrigação. Aí você tá comendo pouco, eu falo, peraí, por que você tá comendo pouco? Eu não te falei de quantidade. Ai, doutora, eu não coloquei isso aqui porque eu achei. Eu falei, não, senhora, tá lá a lista, é à vontade. Então aquilo a pessoa vai se corrigindo. Há pessoas que 28 dias ok, há pessoas que precisam até de 90 dias. Realmente, mais de 90 dias eu não tô lembrada de ter, nem quando fez para fazer bariátrica e assim, não houve necessidade. Porque é o período que a pessoa vai aprender, ela vai emagrecer, ela vai mudar totalmente a mentalidade e a forma como que ela se posiciona de frente para a comida. como assim? O que Ela isso vai impacta? começar a enxergar a comida de uma forma diferente. Ela não vai só olhar para aquele banquete ali do rei e falar, meu Deus, que perfume, esse vinho, essa cerveja, eu vou aqui, olha. Não, eu estou com fome sim, mas o que há de opção? O que me Quais são? convém? O que me convém? Uau. Peraí, como eu quero finalizar o meu dia? Meu Deus, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu vou para o culto, hoje, se eu não me portar bem, o pastor vai dar na minha cabeça. Então, eu preciso ter energia para poder finalizar meu dia. E você como falou assim? de uma... Desculpa. Pode falar. Não, e você falou de uma coisa que, assim, uma motivação. E tem muito Sim, isso. Um tem. novo hábito, ele Sim. para ser criado, ele precisa de uma motivação Sim. que realmente te leve à ação, né? Sim. Motivação é um motivo para agir. Exato. E aí você falou, poxa, a motivação às vezes é a pessoa ali me mandar que ela realmente cumpriu aquilo. É. Ou, poxa, como é que eu quero estar no final do meu dia, tendo cumprido todas as minhas tarefas? Isto. Então tem muito a ver com isso, né? Tem. De o que tem te levado a agir ou não. Que às vezes as pessoas não têm uma Sim. motivação forte e por isso não fazem. Exato. Aí que entra o PNL novamente, que é tão importante. O que vai motivar ela? Vai motivar ela a emagrecer? Vai motivar ela porque ela acabou de passar por um relacionamento tóxico? Vai motivar porque ela acabou de descobrir que aquela compulsão dela vem de uma coisa que aconteceu lá na infância, ela precisa de liberar o perdão porque ela precisa daquela... Porque não é a pessoa que precisa do perdão, ela precisa liberar porque ela precisa daquela cura?
Entende? Porque eu não tô dando conta de correr com os meus filhos, então eu fico ouvindo. E cada palavra, numa frase que a pessoa fala, eu vou pegando cada ponto. Eu falei, é aí que eu te peguei. Agora eu te peguei. É aí que vai. Né? É aí que eu vou te ajudar. Clareza pro próximo. Exatamente. A pessoa vai para ser pega aqui, geralmente é pega aqui. Ela é pega aí, mas sem perceber. Aí me conta a sua rotina, né? E como é que foi sua infância? A pessoa vai falando assim, mas peraí, mas você é psicólogo? Eu falei, não, é só pra gente se conhecer um pouco. Daí a pouco a pessoa fala, chora, dá uma crise de ansiedade. Quantas? E Ou quantas? seja, você às vezes pensa que o problema todo tá só no alimento, só foi ali no só peso, buscar no um papel. sobrepeso, Isso. né? Eu trabalhava como terapeuta no Brasil, né? E quantas vezes a pessoa maquiava tudo e com as perguntas certas, quando você vê, a pessoa libera. Muita coisa que estava presa ali, que ela não queria falar, mas acabou que saiu. Mas eu quero entender esse negócio do banquete. Sim. Que você falou aí, a pessoa vai saber. Deixa eu tentar fazer a pergunta correta. No seu acompanhamento, a pessoa também é educada, ele tem um viés educacional para quando ela chegar de frente para esse banquete, o que fazer, o que comer. Tem, sem ela perceber também. Porque ninguém quer fazer nada porque eu tenho que fazer. Porque alguém falou que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo porque eu já sei. A pessoa ela não gosta de falar do outro, ela gosta de falar dela, né? Então ela me ensinou, mas isso eu já sabia. Entende? Então o que acontece? Eu falo, olha, eu fui num café e não sei o que, não tinha nada lá. Não tinha mesmo, né? Vamos aprender a escolher. Que café que você vai? O que você gosta? Né? O que você gosta de comer? O que você gosta? Vai no restaurante, escolha o restaurante. Esse final de semana eu vou sair com os amigos, vou no restaurante. Você já começa a escolher que restaurante. Isso é automático, mas novamente assim a pessoa perceber. Porque se ela achar que ela está sendo conduzida ali, ela para na metade. Olha só. Ela deserta. Então ela tem que ser conduzida sem saber que ela está sendo conduzida. Entendi. Né? E é aí onde vai surgindo a reeducação alimentar sem nem tocar nesse nome, porque esse nome é horrível. A reeducação alimentar. Eu falei, meu Deus, vou ter que mudar tudo, não vou poder comer mais nada. E não é verdade. Olha, a pessoa pode comer torresmo, a pessoa pode comer chocolate, a pessoa pode comer tanta coisa diferente e algumas bebidas diferentes que elas não fazem ideia. Elas acham que vão comer alface, tomate. O nosso pastor, ele costuma dizer assim, eu passo pelo corredor, antes de chegar no seu spa, eu já perdi 2 quilos. Porque eu vou pensando no que eu posso, depois se quiserem cortar, eu vou pensando no que eu posso comer, no que você disse que nós podemos comer, que aquilo ali já vai funcionando já. Entende? Então, assim, privação, realmente são poucas coisas que realmente não tem como. De acordo a cada caso. Senão não desinflama, né? E a gente costuma pensar que, é o que eu costumo dizer, né? A lógica, ela não é inteligente, a lógica é onde todo mundo vai. Todo mundo que não sabe vai pela lógica, né? Então eu cheguei aqui pensando que realmente se fosse falar que ia ter que ser aquele negócio mais alface, tomate, como reeducação alimentar. Você falou que assusta, porque reeducação alimentar fala com córtex frontal. Vou ter que me livrar de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Assim, eu não quero isso. Agora, quando você passa por uma reeducação sem você sentir, sem perceber. E as crenças? E as crenças, por exemplo, né, dos nossos amigos portugueses? É o pão com a sopa e tata. Então eu chego para uma senhora e digo, olha, a senhora tomou sopa e comeu pão a sua vida inteira, desde a sua infância. Não vai mais. Não pode. Não funciona. Nós não funcionamos assim. Por isso que tem que ser adaptável. E é adaptável. E funciona. Com crianças, com idosos, com mulheres. Funciona. Porque é tudo uma questão de você realmente se importar. De você não julgar, de você acolher, de você entender onde começou aquilo, como eu vou poder te ajudar, como eu vou te levar até você atingir seu objetivo. Perfeito. O meu é saúde. E né? a pessoa mesmo querendo aquilo ali, né? Fazendo por ela mesma. Isso. Porque tem muito isso, né? Se o foco não for e eu fazer por mim mesma e eu decidir pagar o preço, o hábito ele não vai ser transformado, a mentalidade, não tudo vai. isso. Mas aí tem outra questão também. Às vezes a pessoa faz porque eu quero num evento. Por causa das férias, por causa, igual no Brasil, Natal, Réveillon, Carnaval. É a mesma coisa. Eu uso aquilo, falei, não, pode ficar tranquilo. No Carnaval você tá maravilhosa. Não sabendo ela que provavelmente ela não vai querer no Carnaval. Entendi. Entende? Porque tudo é direcionado. Então, como se diz, né? O que eu pretendo é que todos que vêm de mim, além de saírem saudáveis, saiam também já entendendo, né, a respeito do nosso Deus também, né? Eu acho que isso também é muito importante. É verdade. E interessante, voltando por esse viés, né? Assim, trazendo sobre a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo
né? E existe o princípio da mordomia, que é o de administrar aquilo que não é nosso. Isso. Então, falta um pouco nas pessoas essa consciência, principalmente do cristão que tenha, né, esse conhecimento de que o corpo não é seu, ele é um instrumento para o cumprimento de propósitos, né, múltiplos propósitos de Deus na sua vida, e que se você não cuidar desse templo, dessa casa, né, física, isso vai impactar diretamente no cumprimento dos múltiplos propósitos de Deus na sua vida. Né? Falta um pouco essa clareza. Em tudo falta em tudo. Aí eu vou ter que voltar para Daniel de novo. Vamos lá. Né? Vou ter que voltar para Daniel de novo. Olhem as coisas assim absurdas que Daniel teve que ver e viver. Né? E nem ele estando no meio de toda aquela corrupção ali de deuses e guloseimas e mulheres e tudo, ele não se corrompeu. Né? E ele não tinha, ele tinha sabedoria, que é o mais que nós precisamos, mas ele não tinha nenhum tipo de conhecimento de nada. Só havia uma decisão, e vou ser fiel ao meu Deus. Vou ser fiel ao meu Deus. Acabou. E se você é fiel ao seu Deus, você também tem que entender que quem te deu a vida foi ele. E o que nós temos aqui também foi ele que deu. Tá tudo bem se a gente cuida, uma pessoa um pouquinho mais vaidosa, outra pessoa nem tanto, tudo bem. Mas não cuidar também não é legal. Você também não está sendo fiel àquilo. É verdade. Né? Olha só, né? O não cuidar do nosso corpo é uma infidelidade a Deus. Infidelidade. Né? Justamente porque... É o templo do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo vai aonde o Espírito Santo. O correto seria isso, né? O cristão, eu costumo dizer que a melhor coisa que a nossa carne pode fazer é deixar o Espírito Santo conduzi-la. Porque a nossa carne, ela é ótima até como carona, mas é péssima como motorista. Péssima. Péssima como motorista. Então, essa carne foi feita para ser governada. Conduzida. E o Espírito Santo quer conduzir, mas o templo do Espírito Santo é como se fosse, né? Se a gente mal comparar um carro, como é que a gente vai conduzir, né? Como é que o Espírito Santo vai conduzir se esse carro está caindo aos pedaços? Não se mantém em pé. Não consegue se manter, não consegue andar. Então a gente precisa cuidar desse templo do Espírito Santo. Isso. E o que nos alimenta? Nos alimenta uma rotina espiritual. É isso, né? O que nos alimenta? É você saber que você está ali cumprindo o seu propósito. E para você poder conseguir fazer tudo isso, inclusive prosperar e transbordar, porque nós cristãos, nós não queremos só o cristão que ele está, vamos dizer, convertido ao profundo, né? Ele não quer só prosperar, ele quer prosperar para transbordar. Nossa. Né? Então o que acontece? Até para você fazer isso, você tem que estar bem. Se você está cansado, se você está desanimado, desmotivado, se você não gosta do que você vê no espelho, você não quer ir ao culto, você não quer ir fazer alguma coisa que você se propôs fazer na igreja. Compartilhar a palavra para o outro. Você não quer porque você se sente assim, envergonhado. Ai, mas eu chego, todo lugar que eu chego eu tô mais gorda. Todo lugar que eu chego, aí a irmã... consigo mesmo. Exato, a irmã, eu vi a irmã, às vezes não tava nem falando de você, mas você já sente, você fica com aquela, sabe, meio que perseguição. Então assim, pra você estar bem, o seu corpo tem que estar bem. Não adianta, para você cumprir tudo, o seu corpo tem que estar bem. E como que ele vai estar bem? Você levanta, primeira coisa, água. Depois, faz um café da manhã, um pequeno almoço muito nutritivo. Deixa pão pra lá, gente. Deixa o leite pra lá, pelo amor de Deus. Esquece pão e leite. Ah, não, mas eu sou apaixonada com pão. Eu sou apaixonada com Jesus, né? O pão eu também gosto. Eu prefiro do Brasil, mas também gosto. Mas então, assim, e há outras formas da gente mudar aquilo. A gente troca. Mas então eu posso trocar por quê? Troca por cuscuz. Quem gosta de cuscuz? Ainda tem isso, eu quero fazer essa pergunta. O que significa a troca? A troca para a gente se nutrir, porque a gente sabe que o cérebro não gosta de espaço vazio. O que significa a troca? Uma pessoa que deseja começar a mudar, né? Claro que com muita cautela, com os seus hábitos alimentares. Qual a dica que você poderia falar sobre troca? Porque assim, na verdade, a troca humanamente falando, a pessoa se sente empoderada. Eu estou agora governando a minha vida. Eu que mando na minha alimentação. Essa alimentação não manda em mim mais. Ah, mas eu não consigo ver que eu tenho que comer. Eu comi porque me foi oferecido. Não. Eu quero sim, eu não quero não. Sim, sim, não, não. Ou eu governo ou não. Ou eu governo ou não. Governada. Ela não manda em mim. Primeiro ponto. Primeiro sou eu. Primeiro Deus, depois sou eu, depois a minha família
E assim sucessivamente. Então, o que que acontece? A pessoa se sente empoderada. Você acredita que eu fui num almoço de família, assim, essa, não comer a lasanha? Ficou todo mundo admirado. A pessoa se sente empoderada. Então, essa troca, antes de começar pelos alimentos, precisa ser uma troca de pensamento, Sempre. que eu governo sobre aquilo ali. Sempre. E aí, depois, né, que a gente pode pesquisar, falar com o profissional, que é o principal, é fazer essas substituições dos Sim. alimentos, Sim, né, que é muito durante a importante. rotina. Desde que não seja brusca, para não impactar o humor, né? E também, assim, o intestino. Porque se eu troco, eu tiro todo o pão e passo outras coisas, mais gordura, mais proteína, aquilo ali dá um... Não fica legal, não fica... Dá um desarranjo. Não fica legal. Então, assim, você também tem que respeitar. Se eu como 4, 5 pães por dia, pães inteiros, eu vou tirar e vou falar, você vai passar a comer só uma fatia. Aí eu quero ver quem é que vai ganhar, você ou o pão. Aí eu desafio a pessoa, eu já quero. Né? E vão entrar no jejum, igual o jejum dos 100 dias, aí eu convidei as mulheradas, falei, vamos aproveitar os propósitos, juntar os propósitos, né? Vamos juntar o propósito, que a gente, uma coisa que a gente quer, que a gente precisa, né? E vamos aproveitar e vamos cuidar do nosso corpo também. Não vamos cuidar só da mente, não, vamos cuidar de um tudo. Então, Claro, houve um convite também para elas. Vamos falar um pouco legal. de jejum? Vamos. Eu amo jejum. Qual é a importância? A gente falou algumas coisas aqui sobre, por exemplo, Daniel. Sim. 3 anos depois, porque o rei pegou Daniel, Sadraque, não pode falar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é só que Ananias, mas Misael e não lembro o outro, mas Sadraque, Mesaque e Abednego. Exato. 3 anos depois, quando eles se apresentaram para o rei fez uma questionamento, sabatina ali com todos e viu que esses 4 eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros, magos, sábios. Então, a alimentação, não só a alimentação, né, mas o espírito foi um conjunto. Queria saber qual a importância do jejum para a nossa vida, né? O jejum, tanto para o nosso corpo, como para o nosso espírito, como para a nossa mente, nossa alma. Qual a importância do jejum na nossa vida? O que é a de estudo? Cura, né? Ela é remissão de doença. É um ótimo auxiliar ao câncer, ao Alzheimer, à diabetes. A diabetes tipo 2, as pessoas não falam sobre isso, ela tem cura através do jejum intermitente e da dieta cetogênica. Uau. Né? Olha só, muito gente, difícil. tem ouro aqui nesse podcast, hein? Remissão. Então, há remissão, mas tem que haver um querer, né, da pessoa, porque realmente ali é tirado 100% tudo, de uma forma modular realmente o metabolismo, toda a parte hormonal, né? E ele vai se reequilibrando um pouco? Vai porque aquilo você não nasceu com aquilo você fez aquilo no seu corpo, você procurou aquilo, né? Então o que acontece? É feita essa remissão. É fácil? Não. Depois, para manter, não é tão fácil, mas é possível. Sim. Basta a pessoa querer. E na Bíblia é aprovado isso, né? É provado Quantos isso. homens tinham como estilo de vida o jejum? Sim, o jejum. Porque ele é cura, ele é fortalecimento do nosso espírito, ele é cura para o nosso corpo. Exatamente. Então, quando eu costumo falar de jejum, eu volto em Daniel novamente. Porque o que acontece? Por que dentre os 4 sábios, o Daniel era o diferenciado aos olhos do rei e aos olhos de todos? Porque ele tinha uma rotina espiritual. Não importa o que estivesse acontecendo, seja de bom ou de ruim, o Daniel 3 vezes por dia, ele orava. Ele tinha um momento dele com Deus. Tanto que deu problema, porque proibiram ele de orar, ele foi orar e, né? Deu problema, mas não foi pra ele. É verdade. Então, o que acontece? Ele tinha, e quando as coisas apertavam mesmo, ele falou, peraí, jejum. Olha só. Porque tem coisa que é só joelho, jejum. É verdade. Não é a oração. mãe, não é o pai, não é o líder. Não é a psicóloga. Procurar em um monte de coisa, né? Onde já tá ali. Mas então, Verdade. e o jejum como um estilo de vida? Com o estilo de vida. Até chegar no jejum é um processo, não digo longo de tempo, mas de etapas. Porque o que acontece? Primeiro você tem que ir limpando a casa, né? É muito importante as pessoas desparasitarem, né? Lá no Brasil é bom que é um comprimidinho só, né? E a gente toma e acabou. Aqui são 3 dias, porque é diferente a alimentação de lá, aqui realmente aqui tem que ser 3, né? As pessoas comem muito sushi, comem muito carne de porco, enfim. Então é realmente necessário. Depois você tem que aprender a hidratar o seu corpo. Olha, isso já está me trazendo aqui uma analogia no campo espiritual
Porque é a mesma coisa que Jesus faz com a gente quando ele quer que a gente venha fluir no Espírito. Ele limpa a casa, Ele limpa né? a casa. Coloca o Espírito Santo, Isto. né? E aí essa questão da água. Jesus também é a água, né? Que nos lava. Significa Nossa, limpeza, pois né? no batismo. E é por então, isso que nós temos que iniciar o nosso dia e finalizar o nosso dia com com água. água. Olha só, anotem isso, né? Meu Deus, Então, vem incrível. Iniciar o dia e fechar o seu dia com a água. água. E a água também, o quê? Você precisa iniciar e terminar o seu dia com Jesus, que é a água, né? Todo dia, A mais todo pura dia que eu lava. me imagino sendo um carro na hora de dormir, não sei porquê, coisa de... Mas todo dia eu bebo, vou ver se é certo ou Sim. não. Eu bebo, não bebo muita água, mas eu hidrato meu corpo antes de deitar. Isto. Isso tem alguma coisa a ver? Como se fosse... Demais. Vai passando pela- Demais. Como pela assim? serpentina, Você né? está ajudando a ele funcionar de uma forma geral, né? Você está fazendo com que as células fiquem ativas. Você vai dormir, mas seu cérebro vai descansar, né? Mas as suas células vão continuar Se ativas. regenerando. Agora de manhã é muito importante. Aí, novamente, primeiro limpar a casa. Primeiro fazer a higienização bucal. Muito importante. Fez a higienização bucal? Água. Depois começa o dia, Uau. né? Anota aí, Uhum. gente. É o ó. mínimo. Levantou, Uhum. higienização bucal, depois bebe água, Água. porque sem a higienização, se a pessoa beber água, né? Ela Vai a vai toxina toda para dentro As toxinas novamente, vão toda pra né? dentro. Isto. Interessante. Nossa. E assim, o nosso corpo ele tem um percentual muito grande de água. Muito Né? grande. Então, quando a gente desidrata ele, a gente está impactando todo o sistema. Exato. E por isso que eu costumo falar com as pessoas, para que aquelas dietas radicais se você vai perder massa magra, que é o que nós temos para manter nossa saúde e longevidade? Para que você vai fazer essas dietas malucas se você vai perder líquido? Nossa. Não façam isso, não estraguem o corpo, não estraguem a pele, não estraguem o metabolismo, porque você volta daquele efeito rebote, que aí nós vamos falar do efeito ioiô. Sanfona, né? Daquele efeito rebote, você engorda o dobro, seja com medicação que eu digo é farmacêutica, não é as naturais. As naturais, algumas pessoas precisam sim. Eu não sou contra, desde que seja realmente natural, né? Então, o que acontece? A pessoa fica naquele efeito, ela engorda, emagrece, aí vai engordar, ela engorda o dobro. Por Aí- que isso acontece? Né? São vários É fatores. o nosso metabolismo. É um paradoxo também. Ele vai cansando, Olha ele vai se só. habituando àquela coisa errada. Uma vez eu ouvi uma Incrível. foi uma educação física, um professor de educação física falar que, vamos supor, a pessoa quer emagrecer, ela vai lá e simplesmente para de comer. Mas aí quando ela come, o corpo ele precisa de gordura para gerar energia. Sim. Então, quando ela come alguma coisa, pra o fazer corpo a reserva. rapidamente para fazer a Acumula. reserva, isso aí Acumula. essa gordura. Exatamente. Por isso que o jejum intermitente, ele é o último passo. Primeiro você vai limpar a casa, você vai nutrir a casa, você vai emagrecer, desintoxicar, desinflamar. Dor no joelho, dor na articulação, enxaqueca, sinusite, rinite, tudo isso é causado pela má alimentação. Olha só. Isso com crianças, não é só adultos, né? Eu já começo a imaginar que crianças que têm uma alimentação Sim. também com muito doce, muito Muito açúcar, leite, muitos leite. cereais. Eu tô tratando algumas crianças portuguesas e brasileiras que emigraram para aqui, já obesas e uma muito preocupada de uma pré-diabetes, Olha só. né? Por causa de alimentação e falta de atividade física e aquele estresse dessa mudança. Olha só. Então, assim, temos que cuidar das nossas crianças. Sim. Temos que tirar aquela mania que a gente tem de Do dar cereal com leite. industrializado. Porque as pessoas, assim, eu tô atrasada, toma aqui. É melhor você mandar o seu filho de jejum para a escola Ah, eu falo isso. do E que eu você dar, dar. mas com fome. Sim. Não Verdade. não vai, porque nós somos adaptáveis. Sim. A gente se adapta ao que for preciso. Então, mais vale você colocar ali uma torrada com um ovinho mexido dentro daquela, né, da frasqueirinha e coloca ali um iogurte mais naturalzinho, não coloca o natural de tudo de primeiro e vai pra escola. Do que dar um biscoito recheado para Misericórdia. café da manhã. Você tá acabando com a vida do seu filho. Nossa. Ele vai ter problemas assim para sempre. E agora vamos falar de uma coisa: claridade mental. Como que eu vou conseguir fazer as minhas coisas se eu começo o meu dia errado, até terminar meu dia errado e exausta? Como que eu vou conseguir ter um raciocínio lógico? Como que eu vou conseguir prosperar no meu trabalho? Como que eu vou conseguir ajudar, seja o meu filho nos estudos, se eu tô cansada e qualquer coisa me cansa e me irrita? E para onde que eu vou? Para comida. E muitas pessoas para bebida. É verdade. Né? Aí eu tava naquela dos alimentos. Se as pessoas puderem evitar, por favor, evitem. Hoje nós temos tantas coisas à nossa disposição, né? Que não há necessidade. Ah, mas você é contra industrializado? Não,
Não, só que faz favor de cortar e descascar mais do que abrir. Uau. Isso Olha aí, é mais uma Melhor super cortar e dica. descascar do que E a abrir. gente quer sempre o mais rápido, né? Mais Que é rápido. sempre o mais prático. Isso. Aí, eu chego à noite cansada, eu faço uma massa. Qual que é mais rápido, uma massa ou uma omelete? Gosta de queijo, gosta de bacon, gosta de cheiro verde, né? Eu não sei como é que se diz aqui, salsinha, essas coisas. Coloca o que for. Sobrou frango? Desfia e coloca. Ah, mas é porque massa. Não, então, e uma salada? Coloca ovo, coloca aquele queijo picado pequenininho. Mas aí fica caro. Não fica. Fica caro. Não, aí Saúde, vai vir uma né? série de Saúde é doenças. cara. De doenças não, uma série de desculpas, Isso, né? aí E a gente a volta gente lá. volta na questão, o quê? Dessa reprogramação, Negacionismo. né, mental, quero- de pensamentos sobre É aquilo ali. verdade, Isso, é enquanto verdade. isso não se tornar uma prioridade, então, na nossa vida, Sim. você acredita que a gente sempre vai arrumar desculpas sempre. para não fazer aquilo que tem que ser Sempre, feito? sempre. E então, é o leite, vou falar aqui os alimentos, os piores. É o leite, porque ele contém formol e água oxigenada. Mas é só aqui em Portugal? Não. É no mundo inteiro. Mas é só o leite de vaca? Principalmente. Porque o leite não é o leite daquela vaca que a gente tomava lá, como se diz, ao pé da vaca, lá da fazenda da avó. E a gente Né? ainda vai lá e dá pro gatinho que não sabe nada. Do não sei. inocente. Inocente. Tá Mas voltando inocente. aqui, Incrível. pro jejum. Sim, Vamos supor que a pessoa está assistindo e ela fala assim, pô, eu quero começar a alimentar mais o meu espírito. sim. Porque muitas pessoas conhecem o jejum para alimentar o espírito, né? Sim. A carne perde, como lá dizem, que a nossa carne ela perde muita coisa que não é legal, né? Perde. Como dizem primeiro a Roberto Carlos III, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. É verdade. Né? Então a pessoa que conhece para alimentar o espírito. Você teria uma dica de um bom jejum? Um jejum que não vai ser só para o espírito, mas também vai ser para o tempo. Né? Um jejum Tudo no correto, pacote. uma forma correta, tudo no pacote. Um jejum que vai fazer bem para o templo e também para o espírito. Como é que Sim, funciona? é o melhor jejum que tem, né? É o que eu costumo Isso é fazer, bom bota anotar. ali no pacote, né? O primeiro passo não tem como você ir direto pro jejum, você não consegue. A pessoa não consegue ir direto pro jejum. Por quê? Vários fatores. Ela está inflamada, ela está viciada em glúten, em lactose, em açúcar, não consegue. Se ela fizer, ela vai estar atrasando o metabolismo dela em vez de estar acelerando. E aí, quando vier a comer, ela vai Exatamente. se encher daquilo ali. Exatamente. Ah, então se O ela ideal é começar a cuidar fazer- primeiro. Você vai lá, você faz a desparasitação, que é uma coisa super simples. Você vai na farmácia, é coisa de 2, 3 euros, toma aquilo ali, não dá efeito nenhum. E depois você toma ali aqueles suquinhos detox e faz uma alimentação mais limpa. O que é uma alimentação mais limpa? Tirando alguns alimentos, como o que contém glúten, que são todas as farinhas brancas. Tem outras farinhas permissíveis, não precisa de ser a farinha branca. Tem outras, nós temos farinha de arroz, tem a de aveia, que não é muito legal também, mas ainda dá. Tem de coco, enfim, tem várias, né? Tem a de oleaginosas. Vai substituindo. Em vez de comer o pão branco, como o pão com aqueles grãos. E em vez de tomar o leite de vaca, toma a bebida vegetal. E o leite de vaca é tão assim problemático que eu falo com o pessoal assim. Aqui em Portugal eu acostumei com o tal do pingadinho. Aham, Né? Não sei o quê. café Eu quero um com pingadinho, né? Aham. Aí tá. O que acontece? O pingadinho agora é só em casa. Por quê? Você faz o seu café normalmente e depois você coloca um pouquinho de creme de leite. Mas você acabou de falar do leite de vaca. Exatamente, do leite de vaca. O creme de leite pode, o queijo curado pode. Exatamente. A manteiga pode, a margarina que foi criado para passar em crina de cavalo. É verdade. Corta, então, margarina. Pelo amor de... Ai, Becel é boa pro coração. Deve ser boa pro cardiologista. Né? Porque pro coração não. Então, assim, é só troca. Troca óleo vegetal por banha. A banha que a nossa avó cozinhava. É verdade. É uma gordura boa, ela é uma gordura animal, ela é uma gordura natural. Aham. Né? A manteiga, Diferente a da banha, o margarina, azeite. Nossa, né? aquilo nem é contado Não, como margarina. alimento. Que não entra nem bicho, né? Não vem nem Margarina Ela cedo não é margarina. contada, a margarina ela não é contada como alimento. Realmente, ali na área da nutrição, a margarina ela não é contada como Nem alimento. como então, alimento. Não, ela não é contada. A gente não considera a margarina um alimento. Ela não está nas diretrizes da nutrição. Não é pra comer, né? Então, Já Porque tá, realmente ela né, foi, explicado. antigamente, né, aqueles cavalos, né, caros e tudo, ela foi criada sem o sabor, sem a cor, para poder dar brilho aos cavalos caros e de raças e corrida. Aí o americano achou aquilo interessante, colocou um sabor, colocou uma cor e as pessoas... Come. Exatamente. nossa, pelo menos é bom
sangue, né? Ou não. Mas é. É puro sangue ou não. Então, assim, como a manteiga, não tem problema nenhum. Coloquem o azeite sempre frio. Não é bom aquecer o azeite. Se aquecer, não deixa fumaçar. Né? São pequenas coisas, são pequenas mudanças que fazem muita diferença. Tem que comer tudo na airfry. Não sei nem mexer nisso. Tem que comer tudo a vapor. Não, gente, pelo amor de Deus, coloca ali um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, que aí não queima nenhum dos dois, e passa o seu bifão ali. Olha só. Não precisa ser grelhado. Mas tem que ser tudo cozido, assado. Deus me livre, nem carne nadando na água. Mas isso é um gosto meu, pessoal, né? Entendi. Carne, peixe tem que estar ali sequinho. Tá sequinho? Pode colocar um pouquinho de azeite. Por quê? Nós temos duas fontes de energia para o nosso corpo. Uma delas é o carboidrato, que ela é péssima. Olha só. Ela é péssima, porque a gente usa aquela energia quando ela sobe a nossa insulina. Sobe a insulina, engordou. Aí, acabou aquilo ali, desceu, você morreu junto com ela. Porque Você quer comer mais Quer daquilo. comer mais, dá aquela sensação de fome, aquele vazio. Né? Eu costumo falar com esse vazio que você sente é falta de Jesus, não é fome. Vamos orar que passa. É verdade. Né? E muitas vezes é também. Pois é. Então, o que acontece? Agora, se você troca o carboidrato pela gordura, ela te dá saciedade, ela te dá claridade mental. O nosso cérebro, ele é feito de gordura. Ele é simplesmente uma massa de gordura. Mas precisa ser só a gordura saudável. A gordura boa. A gordura A gordura de verdade. A gordura que gordura vem da de verdade natureza. é boa. A gordura que Deus deixou pra gente. Qual? então Cita aquela na prática No prática. azeite. fica, O né? azeite, No a azeite manteiga. a manteiga, o azeite, a banha, o abacate. Abacate. É a que melhor loucura. fruta que existe para qualquer ser humano, é o abacate. Então vamos incluir abacate na nossa rotina alimentar. É verdade. Que Frutos ótimo. vermelhos, porque ele é antioxidante. Ele é excelente para quem está em tratamento, inclusive para câncer. É mesmo. Ele, a pitaia. Então, assim, é você saber o que você come, né? E é só isso. São só substituições. Não é nada além disso. Você só não vai, período de emagrecimento, comer uma coisa e depois outra. Depois que você aprendeu o que você vai comer ou não, o que é que a gente passa? Você já está mais magro, você está raciocinando melhor, já consegue brincar Cheio de com o energia, filho, cheio de energia, cumprir o seu cheio de- chamado, seu propósito. Isso, cheio de ideias novas. Sim. Em vez de você estar trabalhando para aquele patrão abençoado, você já está pensando, eu vou abrir um negócio. Verdade. Entende? Então você fica criativo, você fica Disposto. e uma pessoa mais agradável. É verdade. Sim. É, E o esse vício negócio- vai indo embora. Aham. Né? Vamos entrar nesse Então, às vezes a ponto. pessoa acha que ela é procrastinadora, é cansada, Porque é mesmo. eu sou preguiçosa, Ou eu sou um monte de raivosa. coisa. E muito disso começa pelo que Alimentação. 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 Você come, Uau. se você mudar isso tende a mudar na sua vida, né? a gente Então tem eu vou ter que assustar vocês um pouquinho. Ih, Não, vamos eu lá, vou deixar Luciana. esse susto pra depois. Não, a gente tá aqui, ó, na fogueira. É uma benção. Como é curada a depressão? Como é curada A gente a recebeu ansiedade? semana Curada. passada uma psicóloga. a gente falou. Curada. E eu tô falando de cura. Ela é curada com medicação? Não, mas às vezes é preciso sim um auxílio no início, ok. Ela é curada com alimentação e atividade física. Olha E só. obviamente espiritual. Sim. Né? Olha, Justamente porque olha o isso. corpo é um todo. Olha o que você falou. E eu tô falando de cura. Falou em quê? Sem medo. Incrível. Falou em quê? Alimentação. Alimentação, atividade física e rotina espiritual. Então preste atenção aqui, não sei se você vai conseguir achar. Elias, ele fugiu de Jezabel e ele estava em depressão. Sim, Só que ele falou para Deus assim: Já tô abrindo a Bíblia. me mata. me mata porque eu não sou melhor que meus pais. E Deus fez exatamente isso que você falou nessa ordem. Então por isso que eu tô te perguntando. Qual que foi a ordem Que do Deus que ele fez fez assim. pro anjo? Isso aí, Deus falou que assim, ó, corvo, vai lá e leva uma comidinha para ele. Isso. Ele comeu e Deus falou que assim, levanta e vai caminhar porque você vai para um lugar distante, ou seja, você vai ter que fazer uma atividade física. Tem um propósito pra você. Levanta e vai. Levanta e vai. Mas primeiro, se nutre. Não vá de jejum. Isso aí, Sim. nessa Sim, ordem. Come, exatamente. Come porque para onde você vai para longe, então precisa De dar. força. Aí você falou nessa ordem agora Exatamente. e Elias estava em depressão, né? Exatamente. A pessoa que está pedindo para morrer Incrível. provavelmente está em depressão, né? Muito provavelmente. Então, o que acontece? Incrível. Se você muda a sua alimentação, você muda o seu raciocínio. A ansiedade, ela também é feita através da alimentação. Principalmente a alimentação inflamatória através do glúten e do açúcar. Olha E só. do álcool. O álcool é um dos maiores repetir, causadores Pode repetir Da isso pra mim, ansiedade. isso. Incrível. Atenção. A ansiedade, ela é causada por péssimos hábitos de açúcar, glúten e principalmente álcool. Se você não tem uma rotina, você não tem uma rotina espiritual.
se você não tem uma rotina de atividade física, se você não tem uma alimentação minimamente, né? Porque eu digo minimamente, porque brasileiro a gente come o quê? Arroz, feijão. A gente não, porque eu não como assim, mas as pessoas geralmente comem. Mas é bom, é ok. É melhor do que ser só massa, só vai no café e come maçãs, alguma coisa assim. Se a pessoa não tem isso, ela vai para ansiedade. Da ansiedade, ela vai para procrastinação. Eu me acho preguiçoso, eu não tenho ânimo. Não, é a sua alimentação. Eu tô com crise de ansiedade. Não, é a sua alimentação. E quando eles Eu tô falam com que tem a depressão, questão é a alimentação. emocional? Tem, claro que tem. Então, vai ser uma linkagem, Sim, né? Uma mas união dos aí fala, mas aí me deu o gatilho. Sim. Se você tiver numa alimentação correta, se você estiver fazendo atividade física, se você tiver claridade mental, se você tiver uma rotina espiritual, dificilmente o gatilho vai te pegar. E se ele te pegar, você procura uma profissional, de preferência cristã. Nós temos muitas boas hoje em dia, né? Que ela vai saber te orientar. Tanto assim, né, Na rotina no alimentar. neurológico quanto no espiritual. Perfeito. Né? Então, não adianta, gente. Antigamente as pessoas não davam valor nenhum à nutricionista. Não era considerado doutora. Hoje já pode ser chamado de doutora quem assim desejar, né? E mais ainda vai se destacar aquela que não considera só o seu corpo físico. Exatamente. Mas considera você como esse ser triuno, como a gente está Um falando, todo. né? E Espiritual, revendo na todas verdade, essas nós outras somos um áreas. espírito que tem um corpo, e não o contrário. Exato. A gente cresceu ouvindo que somos um corpo que tem um espírito. Por favor, Exatamente. tem Não como. O é espírito assim que funciona. infinitamente maior, né, do que o corpo. O espírito, ele é infinito, né? Isso. Espírito e alma infinitos, nosso corpo é finito. Então Isso. nós somos espírito, só que esse espírito reside dentro de um templo. E enquanto nós tivermos que estar aqui nesse mundo Exatamente. maluco, né, que nós vivemos hoje em dia, o que é melhor que nós podemos fazer? É o nosso papel. É para o que nós fomos Assumindo a colocados aqui. responsabilidade. Se você já recebeu o seu propósito, né, que é a coisa mais linda do mundo, né, é a gente ter o nosso propósito. Você já recebeu o seu propósito, tenha consciência de que se você não estiver bem, você não consegue ajudar. Se você não estiver curado, você não consegue curar. Uau. Não adianta. E se você não estiver sentindo bem com você mesmo, como que você vai apoiar a próxima ou o próximo? Verdade. Não tem como. A gente só dá aquilo que tem. Exatamente. Né? E se, como a gente falou lá no início, se saúde, né, significa salvação. Se você não salva a si mesmo, não no sentido, né? Lógico que a gente sabe que foi Jesus que trouxe essa salvação, mas a gente está Sim. falando nesse quesito físico, Sim. trazendo essa responsabilidade de você cuidar do seu corpo. Você é o responsável por cuidar do seu corpo. Exato. Né? E como é que eu vou. Se eu não me salvo de doenças, né? Eu sempre vou querer colocar na conta de Jesus, chega uma hora que. Não bate, não fecha, não vai fechar a conta. né? E como é que eu vou ainda levar isso para outras pessoas? Não tem né? como. Se nem Nós eu... temos que ser exemplos. Verdade. Né? Nós que somos cristãos, nós temos que ser exemplos. Senão, o que nos diferencia do outro? O nosso falar, o nosso vestir, né? O nosso modo de ser. Porque quantas pessoas nós não trazemos para Jesus através do nosso testemunho, através da nossa vida. Sim. Né? Às vezes não E traz até dentro através de de casa, falar. né, você? Não traz através de falar, mas através do seu agir. Porque a gente é muito mais observado do que ouvido. É verdade. Né? E você pensa o poder que tem você estar ali doente, né? Principalmente doente e acima do peso, e de repente você chega e a pessoa, oi? O que aconteceu? Você é enxergado, você é visto, você é respeitado de uma forma diferente. Essa pessoa tem autoridade sobre ela. Essa pessoa tem domínio sobre ela. Ela conseguiu emagrecer, que é uma coisa muito difícil. Mas não é impossível. Difícil era Daniel chegar e falar, eu não vou querer. Olha o risco que eu tenho de morrer e ainda levar um monte comigo. Né? Então, assim, o risco que ele diz, eu não vou querer, de morrer, é o risco que nós temos de todos os dias falar, eu vou querer. Eu vou querer beber, eu vou querer fumar, eu vou querer fast food, eu não vou regrar em nada de comida e bebida. Então, quer dizer, a gente está indo correndo o risco de morrer, mas por péssima escolha. Verdade. E o que a gente, assim, tá buscando, né? Não é que você se sinta mal e, poxa, com o peso que você está, ou com o corpo que você está. Isso. Mas é ativar em você, né, esse desejo de cuidar justamente do seu tempo, se não da fosse sua isso, casa, né? Sim. Aqui, corpo, para que você tenha mais autoridade, para que você tenha mais disposição para cumprir o seu propósito, né? E que você realmente, assim, demonstre o Cristo que te salvou, que te deu a vida, que te deu um corpo, né? E que se você for negligente com isso, a vida vai te cobrar. Se Não fosse tem importante, jeito. não estava escrito lá, né, pra gente cuidar do tempo. Exatamente. Do Espírito Santo. E quando que você tem que começar? Quando que eu aconselho que você comece a fazer isso? Ou quando que você precisa fazer isso? Só hoje. Só hoje. Tem Afinal, isso nós também, temos né? só o hoje. Sabia que o cérebro humano é o único que volta no passado ou acessa o futuro? Exato. Somos só Sem nós. ter poder nenhum, Às né? vezes você olha pra tua vida e fala que assim,
Cara, vou ter que fazer isso todo dia não, é só hoje. Você só tem o hoje? Você só tem o hoje para fazer isso. Exato. Tira um peso, né? Do Tira Começa sim. todos os dias, acorda disposto a fazer diferente, né? A governar, ser né? diferente, a Sobre as governar decisões. todos os dias. Não pense que tem que governar amanhã, depois de amanhã, calma, futuro. Já gera logo. Não dá para pisar no futuro, né? Exato. Afinal, o futuro nem existe. Existe o hoje. Tudo que a gente tem para fazer, a gente faz hoje. Né? Então começa a fazer isso E hoje. nós temos que nos levar a sério. Porque se você se propõe a fazer um curso, você vai e faz até o fim. Se você se propõe a trabalhar, você levanta e trabalha e volta para sua casa. Se eu proponho a me cuidar, por que eu não vou fazer? Peraí. Com Sendo que compromisso, eu né? sou a pessoa mais importante para mim. Porque se eu não estiver bem, a minha família não vai estar bem, nada ao meu redor vai estar bem. Né? Porque mexe com todo, principalmente mulher, o nosso emocional, o nosso hormonal. Então a mulher tem que estar bem para a família dela estar. E ela serve de exemplo para o filho, ela serve de exemplo para o marido. Vai arrastando pessoas, vai arrastando na igreja, vai arrastando no trabalho. Então, assim, ela vira um exemplo assim, de ser admirada, de ser seguida, de ser copiada. Em horas nenhumas eu falei aqui a respeito de emagrecimento estético. Vocês podem ver que eu não sou aquela nutricionista que está ali mostrando até os ossos. Não, porque eu me alimento bem. Eu não me alimento para ficar doente, é para ficar saudável. E é isso que quando as pessoas chegam e já me fazem, peraí, então essa aqui já não vai me matar de fome, porque eu tô achando que ela não passa fome. E eu não passo. E eu não quero que ninguém passe. Né? Porque é até um pecado você ter condições de comer e não comer. Negar a comida simplesmente por negar, por estética. É vaidade. É vaidade. Né? Não tá dentro Então do que Deus quer. não tá. Verdade. Não tá. Em relação ao jejum intermitente, o que eu proponho à pessoa é o horário. Né? Primeiro ela tem que se cuidar porque ela tem que estar bem para fazer o jejum para ele poder funcionar. Depois que ela estiver bem e orientada, não aconselho o jejum por conta própria, a não ser que seja somente mesmo, né, um propósito que você tem. Espiritual. Mas o certo é unir os dois. É mesmo. Faça com sabedoria. A nossa fé tem que ser inteligente. Olha nossa só, fé não pode ser ultraracional. emocional. Por que a Perfeito. minha comida é emocional? Não. Verdade. Olha essa frase, né? A sua fé, nós somos convidados, né, a prestar um culto racional. A sua Sim. fé é inteligente. Por que a sua alimentação não precisa ser? Exato. Né? A gente tem que ter uma rotina alimentar inteligente, né, com sabedoria, justamente para ter todos esses benefícios que Deus quer. A vida Isso. plena está nessa sabedoria em todas as áreas, e não só na espiritual, porque vai chegar uma hora que vai afetar realmente, né? Se eu não Sim. tiver sabedoria, então, na rotina alimentar, né, não tiver essa inteligência nas escolhas que eu tenho sobre a minha Isso. alimentação, isso vai impactar em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas eu vou dar uma dica no final a respeito do que a gente gosta de comer gostoso. Eu vou dar uma dica desse. Mas Boa. finalizando o jejum, o que eu aconselho é vocês cuidarem do horário. Por exemplo, quer fazer um jejum? Comece às 18 horas. Até porque não é interessante nós comemos às 19 horas. O que nós temos aquele nosso metabolismo já desde antes de Cristo. Amanheceu, clareou, levanta. Tomar café da manhã. Escureceu, deita. Verdade. E vai ser para sempre. Nós funcionamos assim para sempre. Não é legal alimentar depois das 19 horas. Não é legal. Não é legal alimentar antes de 3 horas antes de dormir. Deixa eu não só é. contextualizar. Não é legal. 3 horas antes de dormir. Antes de dormir. Não é legal de forma alguma. Interessante. Deixa eu Seja só o que for. contextualizar, Lucia. A gente estava falando, né? Que o que é muito comum? Você, quando iniciar um jejum, aí você inicia ele no início do dia e aí você deixa para comer Isso. lá no final do dia à noite. Só que o que você está fazendo com o seu corpo? Você está desequilibrando isso e a gente vê isso na Totalmente. prática, né? Não sei se você verdade. aí se identifica com isso. Aí você fez o jejum o dia todo, aí você vai quebrar esse jejum à noite. Só que o que acontece? O que é o natural? Você comer além do que você precisaria, né? Porque como você ficou em jejum durante o dia todo, aí você Sim. tende a comer mais e num horário que o seu metabolismo, o seu corpo, né? Já não tá mais lento. Já tá lento. Vai acumular tudo Então, eu ali. tava Tudo, fazendo todo- algo bom, Uau. eu tava fazendo isso, né? Incrível. Até Só que não. Eu tava fazendo algo bom, mas não inteligente, né? Exatamente. Não Isso é muito orientado. interessante. Você Não está fazendo uma orientado. coisa boa, porém não orientado. Mas o jejum ideal é que você comece das 18, 19 horas, porque é o horário ideal para você também parar de alimentar. Sim. Então, então é um jejum conveniente, meu amor, tudo nessa vida é usar a inteligência, porque Deus deixou isso aí pra gente. Até porque tem A jejuns gente que não tá são só fazendo jejum. alimentos, Porque a pessoa né? começa às 19 horas. Às vai 18, até- o ideal é às 18 às horas, 18. não é? Porque a gente também tá fazendo jejum com propósito, que é o horário também. A gente Sim. sabe que na Bíblia a gente tem horário, tem isso datas, aí. tem tudo. Aí a Então gente às vai até 18 7 horas, horas da manhã do outro vai dia. até às 6 da manhã, né? Ou vai até o meio-dia. Mas vamos falar, 6 da manhã a pessoa tá igual um monstro. Não Na está. parede. Não está. está. Me manda
Me liga às 6 horas da manhã se tiver. Olha só, vai ficar mais espiritual Vai. e mais fácil. Vai. Então a gente vai unir o útil ao agradável. Exatamente. Não, então. Não vai orar pra mas 3 aí eu horas já da quero manhã, trazer não. uma polêmica aqui. E Não é quando- orar 3 horas da manhã e aproveitar e ir lá na geladeira fazer um pouquinho, não. Mas não, assim, olha só, vamos Deus colocar vê pela um- madrugada também. não é. Fugir de Deus Mas- 3 horas da manhã pra comer. Exato, Não mas é vamos legal. trazer um ponto aqui. Quando há o jejum, que é mais de 24 horas, né? Tem pessoas que Tá por tudo um bem. propósito Tá fazem tudo um bem. jejum de Não, 48. 72. Duas, Aham. né? Mas esse de 48 e 72, ele já é para remissão de doença. Isso tem que ser acompanhado o tempo todo com o médico. Não é assim E que quando se é faz. espiritual? Quando é espiritual, aí o ideal é que seja assim também. Que você aprenda a fazer assim. Para todas as vezes que você vai fazer, você não tem que consultar ninguém. Você aprendeu? As próximas vezes você vai fazer sozinho. Acabou, aprendeu uma vez só. Perfeito. Né? Dá Entende? aquele susto no corpo e aí Não, depois quando você não. volta à tua rotina normal, Não. acabou, desequilibrou tudo. De Moisés Exatamente. nem pensar, né? Porque o próprio 40 Deus sustentou ele. 40 Sustentou não. ele. Moisés subiu, desceu, né? Depois de 40 dias com as tábuas, viu o pessoal adorando o bezerro, quebrou e voltou e ficou mais 40. Pois Então é. foram 80 dias. Ele era para ter morrido, tanto que o rosto dele voltou resplandecente. Exatamente. O próprio Deus sustentou ele ali. Então cuidado, né? O pessoal que tá no Não faz gás isso pra sem não- uma direção de Deus. Isso aí. Mas olha só, Até que para chegar em Moisés, a gente ainda falta muito chão aí para andar. Então vamos com calma. É verdade. Muito bom, muito eu esclarecedor. queria, já que a gente está falando também de mente, Sim. tem um jargão muito famoso no mundo cristão que fala o seguinte, para a gente desmistificar isso, desconstruir, que já que o crente não bebe, ele come muito. Ah, a Já gente ouvi come mesmo, a gente Aí gosta de fica comer isso, graças a perigo Deus. isso. Não, Né? então, pra mim, eu acho assim, que é bom comer, É claro que é. mas tudo que é demais, me corrija se eu tiver Como errado. tudo nem na tudo vida. convém, Como tudo né? na vida. Como tudo na vida. Aí É, as já pessoas que tá têm lá, esse é drive, gula. Sim. É gula, isso É aí. vício. A pessoa que tem esse drive na cabeça, eu não bebo, mas eu como forte. E aí se deixa A gente é desequilibrar. pouco convidado, né? A gente tem que convidar os irmãos por parte, né? A cada vez que recebe, convida um grupinho. Mas assim, o que é mais antes comer do que beber, né? Mas tudo tem que ser ponderado, como eu disse. Verdade. Tá lá, gente, é bíblico, né? É gula, é vício. Não é legal, né? Então, o que acontece? Sim, a gente não bebe, mas a gente come, tudo bem. Mas é só ver o que come. E a né? E é quantidade? só isso. Não. Dependendo, por exemplo, eu chego em casa, eu estou com fome, você, mulher, faz uma omelete de 3 ovos. 2, 3 ovos. Eu não consigo comer mais de 3 por causa da noite e já tal. E eu já comi, geralmente eu já comi 2 ou 4 durante o dia. É o tio da vida. Ele que é homem faz um de 4. Pode? Pode. E se você tiver consumido só 2, 1 ou 2 durante o dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Não tem problema a quantidade. Porque você não vai conseguir comer. Como eu disse, eu boto 12 ovos, você vai passar o dia todo comendo ovos e não vai dar conta. Ah, mas eu vou enjoar. Não é isso. Porque é nutritivo, é isso? Porque assim, o nosso corpo é assim. Eu tenho aqui água, eu tenho aqui uma bebida alcoólica. É indiferente pro meu corpo, ele não quer saber se eu tô gostando de beber isso ou se eu tô gostando de beber. Ele não sabe o que eu tô ingerindo. Ele sabe que nutriente que tem aqui, que nutriente que tem aqui. É isso que o meu corpo Ele faz a sabe. leitura pelo Sim, nutriente. gente, Deus E nos ele fez cria perfeito. um limite, né? Ah, Pra então, aceitar aquilo. aí não é só isso. Ficar saciado. Exatamente. vem do nutriente. Você coloca ali uma garrafa, 1 litro de água, você vai tomar ela de uma vez. Você não vai tomar. Isso aí. Porque as suas células vão estar hidratadas. Ela fala, pera, nossa, credo, não tô aguentando isso mais não, já chega, eu tô satisfeita. Você coloca, você nem eu, né? Você, como diz o pastor lá na outra igreja. Aqui não. Tipo assim, coloca 1 litro de cerveja, a pessoa toma. Aí eu tô falando 1 litro sendo generosa, porque Sim. pessoas tomam em caixas de cerveja. Coloca uma caixa lá de água pra ver se ela toma. Ela não toma. Isso é a célula, isso é o nosso organismo. Se fosse ele 2 não frangos, suporta. né? Não come. Ela também não vai comer. Não come. Sim. Se for aquela pessoa que é obesa, mórbida e tem aquela compulsão alimentar, pode comer os 2 frangos. Eu quero ver ela comeu ali, o segundo já morrendo, mas é aquela pessoa que enquanto não termina, não para de comer. É outro tipo de pessoa, são pessoas, Sim. né? E aí o que acontece? Geralmente, por norma, não. O que a pessoa tem que entender, o meu organismo não entende o que eu estou comendo. Se é um pão assim, se é um pão assado. Ele só recebe o que é nutriente e o que é toxina. Porque o que não me nutre, me intoxica. Olha A água me só. nutre, Então, me a bebida me me intoxica. intoxina. Tem que anotar isso aí. E é isso. Se a pessoa pegou essa chave, né? Pega essa chave aí. Se não me nutre, me toxina, acabou. São de 3 a 7 dias pra sair aquilo do meu corpo. Eu tô emagrecendo, tomei um copo de vinho. Aí, 3 dias. Eu tô emagrecendo, fui lá, comi uma coisa muito doce, ou um carboidrato, ou leite, alguma coisa. Vai lá de novo.
tudo que faz assim com a nossa insulina, faz assim com o nosso emagrecimento e com a nossa saúde. Entende? Então vamos entender que o sabor aqui só tá vendo aqui nos meus olhos, o que eu tô sentindo de cheiro, o que eu tô vendo que tá bonito, e aqui, né, na minha boca. Passou daqui, aí é problema. Aí é problema porque não é assim que Deus nos fez, né? Que o corpo Não foi isso que ele deixou pra gente. Ainda tem isso, né? Porque Não a gente foi percebe isso. que tudo que Deus fez é natural, é saudável, muitas vezes vem da Exatamente. terra, né? E a gente vai Vem sempre... da terra e vem dos animais. Sim. Né? Isso aí, natural. Porque é permitido. Tem os animais que a gente não pode consumir, que são aqueles que rastejam e pulam, né? Mas fora isso, a gente pode consumir, por exemplo, coelho não, não e tudo mais. Mas fora isso, eu costumo dizer assim, então o que pode é fácil de saber. Deus já deixou aí. Já deixou. A gordura animal e vegetal, os vegetais, os legumes, as frutas, Deus já deixou aí. Ah, mas a gente não pode comer isso, aquilo, não pode no período de emagrecimento. Emagreceu, volta a comer normalmente não engorda mais. Aí eu queria falar com vocês a respeito de alimentação, daquelas coisas gostosas que a gente gosta de comer. Bolo, aquelas coisas. Vamos falar de festa de aniversário de criança. Ah, meu Deus. Pra mim, isso aí é tranquilo, que eu não sou muito O que chegado. acontece quando a pessoa tem um paladar voltado mais pro salgado, né? Por exemplo, aquele Melhor do que Júnior- pro doce. É. Muito melhor, muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de desinflamar, de desintoxicar. E tem alguma coisa a ver com mentalidade? Não, é só mesmo, é o gosto mesmo. Não tem nada a ver, não. Pensei que fosse- Não vai dar para poder pegar uma bengala, né? Que eu costumo dizer, larga a bengala, vamos embora andar. Porque assim, por exemplo, vai chegar o Natal ou um casamento, nós não temos aquela roupa especial, né? Aí eu comprei aquele vestido para usar naquele encontro com as irmãs. Ok, né? Então, um momento específico que você vai usar aquela roupa e vai usar de novo porque não é descartável, né, gente? E aí, num outro momento especial, você vai usar novamente, e num outro momento especial, você vai usar novamente, certo? Porque é sua roupa preferida, é sua roupa de momento especial. A sua alimentação, aquela alimentação, digamos assim, errada, ela tem que ser para momento especial. Ela é a sua roupa de momento especial. Você tem que colocar na sua cabeça que não é porque eu posso ir no café comer um bolo todos os dias, que eu posso porque eu posso andar até lá, graças a Deus, eu posso porque eu posso chegar e pagar. Não, você pode, mas não te convém. Entende? Eu vou Mais uma tomar vez o um equilíbrio, café, né? eu vou tomar um café e comer um pedaço de bolo. Que dia? Quando? Que dia eu vou vestir a minha roupa especial? Isso pode ser algo considerado assim, um dia na semana ou não? Não, porque menos. as pessoas trabalham, é o dia do lixo ou o dia do Eu luxo. ouço Não, muito não é isso. isso. É momentos especiais que eu digo assim. Eu não vou fazer de hábitos errados hábitos cotidianos. Eu não vou porque Ainda eu que posso. uma vez toda semana. Não é porque eu posso, que eu tenho condições de ir no Burger King, que eu vou todos os dias ou 2, 3 vezes na semana encher o meu carro com meus filhos e minha família e no Burger King. Eu posso ir? Convém? Não convém. Entende? Então é isso. Eu gosto de ir no Burger King, as crianças também, tudo bem. Portaram bem a semana toda, tá tudo bem, tirando nota boa e não sei o quê. Então, no sábado nós vamos lá. Aí no próximo sábado eles pedem de novo. Aí você diz, não, mas agora nós vamos fazer outra coisa diferente, né? Aí, porque eles querem tudo de uma vez. É o sanduíche, porque eu já estou ajudando na criança, né? É o sorvete, né? O gelado. E, não, tem que negociar. É a roupa especial. Aquela alimentação gostosa, que todos nós gostamos, tem que ser aquela roupa especial de cerimônia. Porque se ela virar nosso uniforme de trabalho, Aí é não o vai durar hábito muito que- tempo. Na verdade, isso para tudo, né? A Bíblia fala que aquele que vive dos prazeres empobrecerá. Isto. Ou seja, que vive dos prazeres. Isto. Não tem problema você sentir, mas você viver daquilo Exatamente. ali. Aí você cai na primeira Roberto Carlos 3, 5, né? Tudo que eu gosto, se você vive naquilo ali, não tem Tua jeito, vida vai te ser prejudicar. Isso não é só aquilo para ali. alimentação, para tudo. Pois né? é. Para tudo. É igual o pessoal fala, né? Mas tem que viver, gente. Faz o que você quiser pra ser feliz. Assinado não é nosso amigo. Não vou falar o nome, mas assinado não é o nosso amigo. Inimigo número 1. Então, Verdade. assim, não é assim que funciona. A vida não funciona assim, né? Regras são feitas para poder cumprir, principalmente o que o nosso pai nos deixou. E a gula e o vício tá ligado à alimentação, sim. Não adianta trocar a comida pela bebida, nem a bebida pela comida. É gula e é vício, sim, né? E é só trocar a alimentação por nutrição, que nutrição é isso, vem de nutrir, né? O corpo, a mente, a alma, o espírito. Então, se você trocar aquela alimentação errada por nutrição, você vai nutrir todos esses aspectos. Você não vai sentir desejo de doce. Então, isso que eu Nem queria de fazer. Eu álcool. queria Tem fazer isso essa pergunta. também. Quando a gente se nutre,
Porque algumas pessoas falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, Meu de Deus, 2 em 2 socorro. horas. Ou quando a gente se Mais nutre, louco. que a gente sente, né? Fica Saciedade. saciado. Isso aí. Por horas. Por horas. Por horas. Eu me alimento 2 vezes por dia. Né? Então, porque eu estava criando uma resistência à insulina. Aí o caminho é muito perigoso, como eu disse, da diabetes, né? Vai ali, cria uma resistência à insulina, uma pré-diabetes, uma diabetes, e no final a gente já sabe. Porque antes as pessoas tinham medo de serem amputadas. Sim. Mas hoje elas são amputadas, só que no cérebro. E elas são cortadas de aproveitar a vida delas todos os dias por causa da péssima escolha. Né? Se a gente colocar na nossa cabeça que esse tipo de alimento, eu gosto de um bolo, eu gosto de um salgado, eu gosto de um doce, eu gosto de uma massa, eu só vou comer no sábado, porque no sábado eu tô em casa, né, com meu marido, eu gosto de uma lasanha, eu só vou fazer ela no domingo. É todo domingo? Pra quê? Não há necessidade. Mas entende? Então, se você colocar ela como uma questão especial, que aquilo é uma coisa especial pra mim, porque assim, o prazer e a ira é permitida. Não é permitido você permanecer naquilo, senão você já tá pecando. Perfeito. E assim, Né? só complementando. Então, ok, a gente já entendeu os benefícios, né, de ter uma alimentação saudável, a importância, o quanto isso vai impactar na sua vida como um todo. Sim. Só que a primeira coisa, então, é mudar isso aqui. É a mentalidade. É a mentalidade, o sono, porque nós temos um hormônio, todos nós temos um hormônio chamado cortisol. Se ele estiver alto ou baixo, desregulado, você não emagrece. Aí você fica irritadíssimo. A gente se torna uma pessoa assim, não muito agradável de conviver, né? Impaciente. Exato. Então, por isso que lá no início eu disse, o emagrecimento, ele começa na cozinha, mas o engordar não é. É você dormir bem, né? E não é dormir bem, mas eu durmo 10 horas, mas você dorme que horas? Eu durmo 2 da manhã. Não. Vai O pra dormir cá. bem é não passar das 10 horas da noite. Essa Aqui é muito difícil, aqui em Portugal a gente tá de dia ainda. tá de dia ainda. Claro, às vezes. Isso e principalmente eu ainda tenho atendimento online em vários países, né? E o horário. Confuso, né? Então, assim, é muito complicado, mas o ideal é que isso não vire um cotidiano, né? Que seja uma coisa pontual. Eu tenho um paciente que eu atendo uma vez na semana fora daquele horário. Tudo bem, né? Um dia a mais nós vamos fazer lá vamos atividade, cultuar né? na igreja, né? Um clamor, né? Igual tava as queimadas e tudo. Tá tudo bem, que não seja uma coisa, né, cotidiana. Então, se você não hidratar, se você não controlar o seu nível de estresse, se não dormir, se não Porque trocar o alguns dormir é tipos onde de... acontece a pessoa. regeneração, né? Do Tudo. corpo. O dormir Cada pessoa regenera tem todo o teu corpo. vamos lá. Procurar dormir antes de 10 horas. Isso. Mas De 10 às 11, né? cada pessoa tem, eu preciso dormir 8 horas. Não. Outra pessoa precisa dormir 7. Não. Existe um padrão que o corpo precisa? Não, existe assim. A criança precisa de dormir muito, a mulher precisa de dormir mais e o homem pode dormir pouquinho. É mesmo, Mais ou menos interessante. isso. E Mas é geralmente assim. isso que Mas acontece. é isso. O A homem gente precisa. o número do momento. A criança ela precisa de dormir mais horas. A mulher ela precisa de dormir mais horas que o homem. E o homem menos Nossa, isso é horas. muito real. A gente estava Sim. conversando essa semana Até com uma a mulher amiga, de né? Provérbios 30. Ela precisa, né? Porque assim, a mulher, a Bíblia fala já que é o vaso mais fraco, mas não nesse sentido de ser frágil, Sim. né, em outros aspectos. Mas eu quero dizer assim, eu vejo que a mulher, ela precisa realmente estar mais descansada, né? A Sim. gente estava falando isso com uma amiga, porque são outras questões, outros atributos que a gente, para executar bem, a gente precisa estar nesse equilíbrio. E que Sim. muitas vezes, então, vem desse sono. do sono. O hormonal da mulher é um Do negócio sono. mais... Aí eu falo com vocês que se vocês quiserem, numa próxima vez, podemos falar um dia específico sobre menopausa. Há mulheres com barrigas de menopausa e com vidas de menopausas assim insuportáveis. Eu tenho uma enxaqueca que dura 10, 15 anos. Sabe onde ela surgiu? Na pré-menopausa. Então vamos ver, ó, se você Olha quiser só. falar. Ver um próximo vote aí. episódio. Próximo podcast falando sobre Coloca nos menopausa. comentários, Coloca aqui né? embaixo nos comentários, A gente né? trazer- Deixa seu comentário que, atendendo a pedido. É verdade, um próximo Sim. episódio com a querida Lucia Amorim. Com certeza, tem muito assunto, né? A família toda vai agradecer quem cuidar da menopausa, viu? Olha só, da mulher, né? Da mulher. Verdade. São muitas Todo coisas que mundo vai ficar envolvem. feliz, porque tem pessoas que elas começam a menopausa tão cedo que elas vivem na pré-menopausa durante 10 anos. Só por aí já deixa uma deixa. Nossa. Né? Coitado do incrível. marido. Meu Deus. É verdade. Você falou do efeito ioiô, efeito sanfona, né? Uns Isso. conhecem como efeito sanfona, outros... É a mesma coisa. Exato, é a mesma coisa. Fala pra gente um pouquinho, então, sobre esse efeito. Aí a ligação, né, com a Tá. alimentação. Eu vou dar uma resumida porque esse efeito ioiô, ele prejudica tanto, mas tanta saúde física, mental e metabólica
do ser humano em geral, e principalmente da mulher, que a gente teria que assumir mais uma hora, tá bem? Mas esse efeito ioiô, ele não só você emagrece, depois você volta a engordar o dobro, como ele atrasa todo o seu metabolismo. O seu metabolismo fica lento, mal acostumado, né? Ele se habitua àquilo, ele se acomoda àquilo. Então, ele não, porque nós temos a nossa queima basal. Nós estamos aqui sentados conversando e a gente continua queimando caloria. Nós estamos dormindo, nós continuamos queimando caloria. Cada um de nós temos um nível de queima. O homem maior, né? E a mulher um pouco menor. E a da criança muito maior. E a do idoso quase que nada. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso de engorda e emagrece, principalmente se for através de regime muito rigoroso, ou pior ainda, com medicação. Tá bem? Eu não sou contra a medicação, eu não sou contra a cirurgia bariátrica, não é nada disso. Eu só quero que as pessoas tenham consciência que a cirurgia bariátrica, ela tira 10 anos da vida da pessoa. Mas, em caso se ela não fizer, ela morre 20 anos mais nova. Então, você tem que optar. Como tudo na vida é uma escolha. Então, antes que chegue nesse limite, que a pessoa tenha a consciência que esse emagrecer sozinha, ele dá um efeito platô. O efeito platô é assim: nossa, eu fiz assim assado, que eu peguei na internet e emagreci 5 quilos. Aí deu aquele efeito platô. Você para ali, você não emagrece de jeito nenhum. Não emagrece, não perde medida, nada. Fazendo uma analogia com a vida espiritual. É aquela pessoa que às vezes também quer caminhar sozinha. Isso. E aí ela começa a esfriar, sem direção, né? Ela fica morna. Isso. E aí fica naquela, às vezes, zona de conforto, porque não quer pagar um preço de estar junto, em comunidade, em grupo, com pessoas com os mesmos princípios e valores. Isso. Tem a ver? Isso, tem a ver. Porque eu falo que a pessoa fazer a dieta sozinha, o efeito ioiô do platô é aquele crente de banco. Ele tá ali, ele vem no domingo, ele ora, ele louva, às vezes até dizima e oferta, né? Mas ele não quer participar de nada. Ele não quer conversar com os pastores, ele não quer uma direção, uma orientação, porque já tá bom, ele já sabe, né? Eu já sei fazer sozinho. Ou então o pior, é aquele que o que faz a dieta através do Google, né? O Dr. Google. Você vai lá e pega uma dieta no Google ou no YouTube e vai fazer sozinho. Não vai funcionar. Do mesmo jeito que o cristão, ele achar que ele não precisa de ir para a igreja, ele não precisa de ter alguém ali direcionando ele vai também desistir. Não vai dar certo. É a mesma coisa. É o que a gente chama de arrogância, o pessoal fala, tem aquela pessoa que fala duro. Não, arrogância é você fazer algo e persistir naquele algo que você não sabe. Exato. Ou seja, isso é uma arrogância. Eu quero fazer algum exemplo. Estou com problema no meu casamento. E tá ruim, não estou conseguindo resolver. Você precisa de um especialista, né, que te ajude ali no casamento. Ser humilde, né? Ser humilde, na parece tem que ser humilde. Isso. Mesma coisa. Ao invés de entrar no efeito ioiô, efeito sanfona, e o platô, é melhor procurar alguém que saiba fazer isso, porque isso vai encurtar muito e vai fazer até bem melhor para a tua saúde, né? Porque ficar brincando com a saúde dessa forma, como você falou, o efeito ioiô é prejudicial, extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial, então não dá para brincar. Mas a gente está chegando então nos minutos finais, né, desse podcast. Chegamos, né? A gente está muito feliz. E assim, quem quiser te procurar nas redes sociais, né, como é que te encontra, Lucia? Lucia Amorim. Arroba Lucia Amorim. Simples, não tem nada. É simples assim. Igual o atendimento é super individual, personalizado. Online também? Online. E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer o convite para as outras igrejas da Lagoinha. Claro. Eu me ponho à disposição a oferecer networking, né? Em todas as igrejas da Lagoinha, espaços femininos também que estejam ligados às empreendedoras da Lagoinha. Inteiramente grátis. Eu faço isso como mesmo direção do Espírito Santo de Deus para atingir o máximo de mulheres possível. Quando eu falo mulheres, porque é a mulher que ela rege a casa, ela que rege todo aquele ambiente onde ela está. Então eu me proponho, né? Eu me disponho a poder ajudar em tudo que for necessário. Maravilha. Muito obrigada, Lucia. Foi incrível, viu? A gente aprendeu muito hoje. Aí, arroba Lucia Amorim. Isso aí. Lucia com 2C e E. Isso aí. E a Lucia faz parte aqui também da Lagoinha Viseu, né? Somos irmãs em Cristo e aqui também, né? Compartilhamos desse ambiente. Fica o convite para você também, se você não conhece ainda a Lagoinha Viseu, segue nas redes sociais, faça uma visita também aqui, que vai uma família, né, incrível, que está disposta para te receber, ok? Com muito carinho, muita atenção. Se você ainda não segue, né? Não está seguindo, ó, é só clicar aqui embaixo, se inscreve aí no canal. O Instagram é @lagoinhaviseu. Corre lá também, que lá vão ter os cortes, vai ter tudo. E no canal. Então se inscreve aqui no canal.
Deixa seu comentário, sua pergunta, talvez para um próximo podcast. Fala aí o que você quer ouvir. Curte, compartilhe isso com alguém, né? Assistiu tudo isso, vai ficar saudável, tem que colocar para outras pessoas também ficarem saudáveis. Verdade. É isso. Gente, estamos concluindo Isso aí. mais um podcast aqui, Lagoinha Cast. Isso aí. E Luci Amorim. Luci com 2 Cs I, e Luci Amorim. Segue lá, que com Isso certeza aí. tem muita coisa boa para você. Aprender. É isso aí, gente. Muito Semana obrigada. Fiquem com abençoada Deus. pra Até você. um Fica próximo com Deus. episódio. Tchau, Obrigada. tchau.